Historicamente, a semana que antecede o primeiro turno das eleições gerais no Brasil tende a registrar um crescimento no número de denúncias por crimes eleitorais. Segundo a Polícia Federal, isso se deve à intensificação da disputa pelo voto dos eleitores e exige um incremento da atuação da Polícia Judiciária Eleitoral. Aqui no estúdio nós vamos falar mais sobre o assunto com o advogado especialista em direito eleitoral, Carlos Sérgio de Carvalho Barros. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui nesse programa. Prazer é nosso. Bom, esses dados aqui nos deixam preocupados, porque essa afirmação feita agora pela Polícia Federal, ela tem com base as últimas eleições, em especial 2014, né? Onde houve um registro considerável, foram ajuizados na semana que antecedeu o primeiro turno, um número significativo aí em relação a procedimentos investigatórios instaurados, né? Quer dizer, várias práticas que ainda continuam, infelizmente. Pois é, a mentira, né, fazendo parte da campanha eleitoral, o que se vê, isso tem sido comum, infelizmente, o direito eleitoral, a legislação eleitoral, existem normas visando inibir, combater e punir esse tipo de conduta, injuriar, caluniar, divulgar fatos sabidamente inverídicos, se constituem crimes também eleitorais e cabe à Polícia Judiciária, à Polícia Federal, fazer a devida investigação, o Ministério Público propor a ação pública cabível para responsabilizar, porque é algo que acaba tendo impacto no resultado das eleições e isso não deve ser admitido, né? Mas esse fake news, essa mentira, o que não se imaginava, embora a mentira na internet tenha ocorrendo muito, não se imaginava que ainda se utilizaria ainda do jornal impresso para tentar também impactar as eleições. Algo lastimável, mas com certeza sofrerá as reprimendas cabíveis. Nós falamos ainda há pouco sobre alguns aspectos desse fato ocorrido ontem, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, falamos sobre isso também, e do ponto de vista legal. O que a legislação fala sobre práticas como essa ontem, esse flagrante que foi dado ontem aqui na capital? Pois é, esse episódio relatado nos meios de comunicação, um fato gravíssimo da divulgação de um material calunioso, inverídico, com tentativas de impactar no processo eleitoral, é algo grave. E existe, né, não só o crime de calúnia, como eu falei já, de divulgação de fato sabidamente inverídico, deverão os responsáveis pagarem por isso, né? O fato é bastante triste, lamentável, como eu disse, na internet inclusive tem ocorrido muito corriqueiramente informações falsas, os chamados fake news, com a tentativa de influenciar na conduta do eleitor, nas informações repassadas não se sabe o que é verdade, o que é mentira. Isso é lamentável e, nesse caso, o mais estranho realmente é ainda se utilizar de material impresso, uma quantidade extraordinária de material, por parte de um candidato, aí, pelo que tudo indica até agora, um candidato a deputado estadual, cuja arrecadação, como muito bem disse o jornalista João Coutrinho, não arrecadou nem R$3.000 até agora na sua campanha, declarado no Divulga Cândido que ele não arrecadou nem R$3.000. Como iria gastar 10 vezes mais do que arrecadou para fazer um material que nem lhe beneficia diretamente, mas só ataca candidatos ao Senado da República. Portanto, é algo muito estranho que leva a crer que ele possa não ter feito isso sozinho, ou se fez a mando de alguém. Quer dizer, é algo obscuro aí que com certeza é de rigor que a Polícia Federal, a Polícia Judiciária, a Justiça Eleitoral como um todo apure esse fato grave para inibir isso, né? Nós já vivemos num país tão complicado, uma economia em crise, a situação política grave e não se pode tolerar que esse tipo de conduta possa candidatos ainda se valerem desse tipo de conduta para influenciar a vontade do eleitor numa situação que já é muito grave. Houve uma solicitação feita por parte dos dois candidatos ao Senado e entre elas a suspensão, quer dizer, imediata da divulgação desse material, né? Primeiro tentar saber onde está o restante do material, porque pelo que foi constatado na nota fiscal, o número que foi apreendido é muito pequeno em relação àquilo que foi produzido na gráfica. E a outra situação é a suspensão. O senhor entende que provavelmente a Justiça Eleitoral, pelo que o senhor tem visto aí, acompanhado nos últimos anos, deve se manifestar com uma certa celeridade, provavelmente ainda durante o dia de hoje, em relação a essa questão, e inclusive determinando, por exemplo, a não distribuição desse material? Sim, sem dúvida nenhuma. A Justiça Eleitoral
uma vez feita a devida representação, pedido aos juízes da comissão de polícia que acompanha toda a propaganda irregular, a Justiça Eleitoral com certeza, e os procedimentos hoje são eletrônicos e são muito céleres, e portanto em questão de poucas horas já com certeza haverá uma decisão da Justiça para coibir, porque a Justiça não pode ficar inerte diante de uma propaganda caluniosa, difamatória e que visa impactar, baseada em fatos falsos, né, no processo eleitoral. Além da legislação eleitoral, existem resoluções do Tribunal Superior Eleitoral nessa direção, coibindo e tipificando, inclusive, esse tipo de atitude tomada nessa eleição? Sim, sem dúvida. As resoluções eleitorais, elas visam regulamentar a aplicação da lei durante o processo eleitoral, né? Normalmente essas resoluções elas são aprovadas e passam a regular todo o processo desde o ano eleitoral. O calendário eleitoral começa com um ano e quase todas as condutas que têm influência, ou que regulamentam, ou que impactam, ou que digam respeito de uma forma ou de outra ao processo eleitoral são também regulamentadas por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Carlos Sérgio, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia Maranhão, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e pedimos também como advogado de direito eleitoral que o eleitor seja um cidadão mais ativo, mais crítico, que acompanhe, que participe, que fiscalize, que desconfie dessas ações às vésperas do pleito, né, em cima da hora, muita mentira, muita armação. É muito estranho que fatos que às vezes possam ter ocorrido há anos e que na última semana, por um motivo ou outro, através de um órgão de imprensa ou de algum órgão qualquer, venha a querer tentar influenciar a vontade do eleitor, confundir o eleitorado. Isso é muito grave, é importante que o eleitor esteja atento, percebendo que na reta final de campanha, os candidatos, aqueles que estão na iminência de perder as eleições, eles tendem a querer fazer além daquilo que a legislação permite. É o desespero, a situação, e portanto é um momento de ainda maior atenção por parte não só da Justiça Eleitoral, dos órgãos de controle, mas também do próprio eleitor, que o que surgir aí de impactante, de tentar confundir, manipular a opinião pública, que o eleitor já tenha as experiências de eleições passadas e se comporte com mais segurança, firmeza, porque nisso o papel do cidadão também é o mais importante para o fortalecimento da democracia. Muito obrigado mais uma vez.